né? Se alguém tiver algum problema, ou manda no chat, ou abre o seu áudio e diga mesmo se você não está tendo algum problema, se não está conseguindo me ouvir, a voz está baixa, essa câmera está muito ruim. Porque, como eu disse também, para mim, tudo para mim aqui é novo, sabe? Meu computador não é dos melhores, mas é o que eu tenho no momento, né? E vamos tentar trabalhar da melhor forma possível aqui. Se alguém, está todo mundo conseguindo ouvir. Então, alguns estão ouvindo, se um ou outro que não estiver ouvindo, deve ser por algum problema, né, com o seu próprio computador, celular, fone, coisas do tipo. Ok, então, mais um chegando aqui. Enquanto tiver gente chegando, vai atrapalhar um pouco, né? Então, mesmo aqui online, a gente vai ter que ser também pontual, né? Para evitar problemas, a gente tem que ser pontual. Deixa eu fazer uma pequena troca aqui, pessoal. Estou vendo que a minha internet... Tá certo. Então, vamos começar oficialmente, pessoal. Né? Primeiramente, né, queria dar as boas-vindas a todos. Fiquei muito feliz, tá? A gente propôs essa disciplina pensando em ajudar os alunos do curso realmente, né? Porque a gente não tem conseguido, pessoal, por dificuldade de questão de carga horária, oferecer essa disciplina optativa que ela é para o nosso curso, né, no período noturno. Então, alunos da Química que têm feito essa disciplina nos últimos anos aí, fizeram junto com o pessoal da gestão ambiental durante o dia, né? Eu já forneci ela à noite, mas já tem bastante tempo, a gente não tem conseguido, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade aí do REI, desse regime especial de inverno, né, vimos aí uma possibilidade, né, era uma demanda antiga que existe, né, de disciplinas optativas. A gente não tem ofertado praticamente nada de optativa do nosso curso, né? Então, viemos com essa intenção, né, de poder, primeiramente, né, ajudar os alunos da turma, do curso, né, a concluírem, a fazer uma optativa que eles queiram, né, realmente, porque nossos alunos acabam fazendo optativas que às vezes nem querem fazer, porque não tem outra opção, né. É meio estranho isso, uma optativa que você não consegue, né, que você não pode escolher realmente o que você quer. Então, primeiramente, a gente escolheu, né, a gente resolveu dar essa disciplina, ministrá-la nesse período agora, para ajudar os alunos a cumprirem, né, a carga horária de disciplinas optativas. Né. Um segundo motivo, lógico, eu já não aguentava mais ficar sem trabalhar, cara. Infelizmente, né, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Né. Tivemos que parar, não tem jeito, você vê que praticamente ninguém conseguiu, nenhum estado brasileiro voltou efetivamente ainda com aulas presenciais, né, quem voltou bem. São muitas as dificuldades no momento ainda, né, essa pandemia, ela está arrasando com esse país nosso, né. Mas eu estava doido para voltar, surgiu essa oportunidade, né? Saberíamos que seria remoto, eu nunca trabalhei nesse sistema, mas eu queria fazer esse teste. Então, eu tô me testando, né? Eu quero ver se eu vou dar conta, como vai ser, né? Se vai dar certo a disciplina. Então, foi mais ou menos esses dois motivos. A gente queria ajudar os alunos, né? E precisávamos, eu queria fazer esse teste. Eu senti necessidade, né? Para em setembro, você sabe que vamos voltar com todas as disciplinas remotas, né? Não querendo ou não, a gente vai ter que voltar de qualquer jeito desse formato. Então, eu vi aqui uma oportunidade, né, de me aperfeiçoar nessas ferramentas, né? Então, vocês vão ser meus cobaias, né? Vocês estão sendo testados aqui, tá ok? Disciplinas, pessoal, a gente não está trabalhando exatamente num regime de EAD, né? Porque não tivemos essa preparação. O nosso curso não é um curso de EAD, de ensino à distância, né? Então, a gente está chamando tudo que a gente está fazendo ultimamente aí de ensino remoto. Essa disciplina vai ser um perfil que a gente chama de ensino remoto. Não é exatamente um EAD. A gente vai usar algumas ferramentas da EAD, né? Mas é o que a gente chama de ensino remoto. A gente não pode ter aula presencial, então a gente, né, sem ter esse contato em sala, a gente vai tentar, né? A gente vai usar, então, várias coisas que se usam na EAD, ok? É isso. Eu vou apresentar várias coisas aqui hoje para vocês, tá, sobre a disciplina. Primeiramente, então, né, a maioria aqui já foram meus alunos, então poucos aí talvez não me conheçam, né, mas vou me apresentar novamente aqui, né, eu sou o professor Arlindo, né, do Núcleo de Química. Eu tenho bacharel e licenciatura em Química, né, pela UFV, onde eu fiz também toda a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado e um pós-doutorado, todos na área de bioquímica. Então eu tenho uma formação pesada na área de química básica, né, e tenho uma pós-graduação toda voltada para bioquímica. A química ambiental caiu no meu colo quando eu vim aqui para Barbacena, em 2011, né? Eu tive que lecionar essa disciplina no curso de gestão ambiental. Gostei muito, foi uma experiência muito bacana, né? Adoro essa disciplina, adoro os sistemas ambientais, né? São temas extremamente importantes.
Então, eu fico muito feliz, né, de estar podendo trabalhar com essa disciplina novamente, e principalmente, né, no caso aqui, a maior parte dos nossos alunos são alunos do curso de Química, né? Então, temos muito a falar, pessoal, uns aos outros aqui, né? Os alunos dos outros demais cursos que estiverem matriculados também vão nos ajudar bastante. Alguns alunos que se matricularam, pessoal, tiveram a matrícula cancelada, porque, né, pessoal, parece que tem muita gente querendo estudar demais aí, né? Muitos se matricularam sem ter pré-requisito, ou talvez a disciplina nem era oferecida para o curso dele, né? Não sei qual foi o motivo que resolveu escolher essa disciplina, se foi algum erro, né? Mas muitos tentaram, né, se inscrever, parece que o sistema estava meio dando pau e permitiu algumas matrículas irregulares, né? Então, esses alunos foram cancelados realmente. A própria secretaria cancelou essas matrículas, né? Então, vai sobrar aí bastante aluno da Química. No decorrer, a gente vai vendo quem não é da Química, ok? Essa disciplina, para o curso de Química, ela é muito importante, pessoal, né? Vocês, a maior parte dos alunos aí já estão bastante avançados no curso, já estão fazendo práticas pedagógicas, né, estágios, e a gente tem uma demanda muito grande quando a gente vai para a sala de aula para lecionar assuntos de química para o ensino médio, a gente precisa de contextualizar, né? Isso já vem de bastante tempo, né? Já é um tema até bem batido, né? Contextualização, interdisciplinaridade. E a química ambiental, ela permite fazer muito bem isso, né? Tanto contextualizar aulas, também como fazer atividades interdisciplinares com outros cursos, como biologia, história, geografia e por aí vai. Então, é uma disciplina extremamente importante para um curso de Química, né? Todo curso de Química, bacharelado ou licenciatura, né? Eles trazem essas disciplinas ou de forma obrigatória ou de forma optativa. O nosso curso foi uma opção, né? Desde o início, isso pode mudar, tende até mudar na nossa próxima matriz. A nossa Química Ambiental ela é optativa, né? E a educação ambiental é obrigatória. Existe uma tendência de a gente tornar essa Química Ambiental uma disciplina obrigatória para o curso, porque é um consenso da importância dela, né, para os nossos futuros professores que vão se formar aqui com a gente, ok? Eu vou começar, pessoal, apresentando, posso ter alguns probleminhas aqui, eu vou ter que sair e voltar para a sala. Alguém quer falar alguma coisa de início? Eu não vou pedir ninguém para se apresentar, não, porque vai ficando, né, uma coisa bem cansativa, são muitos alunos, já temos aqui, né, 17 pessoas aqui na sala. Eu não esperava um número tão grande de alunos, tá? Eu imaginei que essa disciplina talvez nem aconteceria, eu imaginei que ia ter um número muito pequeno de alunos, mas me surpreendeu positivamente, né? Fiquei feliz de termos tantos alunos assim querendo fazer essa disciplina nesse período tão difícil, né? E vai ser uma coisa muito concentrada, pessoal. Disciplinas de inverno, assim, eu não sei se vocês estão fazendo outras disciplinas, eu acho que vocês não conseguiram se matricular, né? Porque por causa dos horários batem. A gente vai ter atividade todo dia. Aulas síncronas que nem essa, nem todo dia, né? Mas vocês já viram lá no portal que a gente tem já muita coisa cadastrada lá. Eu vou abrir o portal aqui agora e vou mostrar, porque vai ser toda a disciplina vai ficar dentro do SIGA-A, pessoal. Todas as atividades, né, vão ser lançadas no SIGA-A. Todas as avaliações. Então, a gente vai trabalhar totalmente, né? Tudo de material que eu for postar para vocês vai estar no SIGA-A, todas as atividades, exercícios, questionários, videoaula, tudo isso vai estar no SIGA-A. Então, vai ser a nossa ferramenta, a gente vai trabalhar com ela aqui o tempo todo. Vocês vão ter que acessar o SIGA-A agora, pelo menos de segunda a quinta, né, que é o horário das aulas, né, até o final, até o início lá de setembro, né, quando acabar a disciplina. Vai ser bem corrido, bem intenso, mas, né, vai ser proveitoso também, pessoal, né? Esse ensino remoto, a educação à distância, de uma forma geral, ela permite, para aquele aluno que quer realmente, que está interessado no assunto, pessoal, ele pode ter um aprendizado muito grande, vocês vão entender bem aí, porque é uma aprendizagem muito ativa, né? Não, a gente está acostumado com essa aprendizagem passiva, né? Essa disciplina, por exemplo, se eu estivesse dando ela de uma forma presencial, pessoal, vocês iam perceber que eu ia falar demais, né? Sem muita falazada, muita teoria, né? Eu ia falar de muito em sala de aula, né? E muito aluno escutando, um ou outro participa, né? Aqui vai mudar bastante essa dinâmica, né? Vocês vão ter que participar realmente dessa disciplina, tá? Se quiserem adquirir algum tipo de conhecimento e também, lógico, ser aprovado na disciplina, né? Vocês vão ter que ler realmente todo o material, assistir às videoaulas, os outros vídeos que a gente indica, né, os artigos que a gente vai indicar, as reportagens que a gente está indicando. Vocês vão ter que realmente ler isso se querem alguma coisa, né? Lógico que, né,
Vocês podem não querer fazer nada disso, tentar levar nas coxas, né? Só fazer as atividades. Né? É um caminho também que a gente não aconselha, né? A gente quer que vocês aproveitem realmente essa disciplina da melhor forma possível. Tá ok? Eu vou sair aqui da apresentação, que eu vou apresentar para vocês algumas telas. Primeiramente, o SIGA, né? Para vocês terem uma noção geral. Eu imagino que vocês já estejam bem adaptados com essa ferramenta, né? Mas eu vou dar uma passadinha aqui pelo SIGA. Só um minutinho aqui. Assim, antes de entrar na apresentação, pessoal, mais algumas coisas que a gente precisa de deixar claro aqui, então. Então, já falei sobre a apresentação, tá? Sempre que alguém quiser falar, ligue o microfone e fale realmente que eu vou ouvir, né? E eu vou permitir, né? Deixar vocês falarem, tá bem? Até agora ninguém falou nada, eu só conversei com o William um pouquinho no início da aula. Como eu falei para vocês, tudo vai ser no CIGA, né? Lá fica tudo registrado, pessoal. E é interessante que eu, como professor, eu consigo saber quem acessou, quem baixou ou não baixou. Eu vou saber todo, né, o processo de vocês. Aquele aluno que nem acessou uma videoaula, eu vou saber se ele acessou ou não acessou. Tá? Então, ele vai ser bem interessante a gente fazer a avaliação também aqui. Tá joia? Então, a gente vai concentrar tudo no SIGA, pessoal. Mas a gente precisa de ter uma válvula de escape aí, um plano B. Né? Porque nós não somos bobos, né? A gente sabe que esses sistemas também podem dar problema, né? Pode acontecer um dia ou outro aí de travar, de ter algum problema no SIGA, e a gente não pode ficar sem comunicação, né? Como eu disse, vai ser muito intenso esse processo aqui até o início de setembro. Então, eu vou pedir, talvez algum aluno da turma possa fazer isso, pessoal, criar um grupo de WhatsApp, me adicionar. Muitos alunos aí têm meu WhatsApp, né? Vou pedir para alguém, sempre tem alguém que faz isso bem, né? Faz isso rápido, né? Já tem a maioria, talvez, da turma já nos seus contatos, né? Vou pedir para alguém criar um grupo de WhatsApp, colocar lá na turma de Química Ambiental, põe REI, por exemplo, de Regime Especial de Inverno, alguma coisa assim, cria um nome para esse grupo, né? Me adiciona todos os alunos, todos, tá ok? Para a gente poder enviar avisos urgentes, pessoal, que a gente sabe que vai acontecer, tá? A gente pode ter alguns problemas que eu precisar de mandar algum aviso urgente, o cigarro pode dar uma travada, né? E aí é importante a gente ter essa outra forma da gente fazer contato, ok? Então eu vou pedir a alguém para fazer isso, ok? E o chat aqui, pessoal, durante a aula, né? Para mim ficar vendo o chat, eu vou ter que sair várias vezes da minha apresentação, tá? Então podem registrar assim no chat também, que ao final da aula a gente pode dar aquela passada, né? E olhar o que está lá no chat. Mas eu não tenho como ficar dando aula ao mesmo tempo, falando aqui, nem acompanhando o que está acontecendo no chat. Ok? Mas é importante para vocês registrarem dúvidas e perguntas, tá? É mais um auxílio para a gente aqui. Ok? Mas, infelizmente, eu não consigo ficar o tempo todo, né? Se tivesse mais alguém para me ajudar, poderia ficar só por conta do chat, né? Alguma pessoa, mas não é só um professor, e eu tenho que ficar mais focado aqui, né? Na aula em si. Tá? Mas o chat é importante, então, para a gente registrar alguma dúvida, algum comentário, tá bem? Mas como eu falei, então, sempre que alguém quiser fazer algum comentário, né, ao final da aula eu vou tentar abrir, eu quero que vocês falem um pouco, né, talvez vocês fiquem com alguma dúvida, né, ao final da aula eu quero que vocês falem, sim, né, manifestem, né, dúvida, reclamações, sugestões e por aí vai. Eu vou partir aqui para a apresentação, pessoal. Primeiramente, então, eu vou entrar aqui no SIGA.
quando eu fui, era 3,50, agora deve ser mais. Tem que ligar e ver, né? Se for nela, tem que. Vamos ver na clínica, lá naquela clínica nova, tem ginecologista. Vamos fazer um favor? Só tive que sair, tive alguns problemas, e chegou mais alunos, e tem alguém com áudio aí dando um... É a Sueli Renata. Você me ouve, Sueli? Você podia desligar o seu áudio, fazendo um favor? Porque com o áudio ligado, a gente não consegue seguir. É que eu desligo o áudio aqui. Eu consigo desligar aqui da pessoa. Ah, sim. Assim, deu certo. Beleza? Vou voltar aqui agora, pessoal. Então, vocês perceberam como é que é tenso o negócio, né? Não é tão simples como a gente imagina, como a gente queria, né? Eu falei, eu vou apresentar a disciplina, então, de todas as formas, e depois eu vou, para a gente finalizar, a gente vai no SIGA-A, então, tá ok? Vou voltar aqui para a minha apresentação. Qualquer problema, falem, tá joia? Então, primeiramente, aqui eu quero passar para vocês uma visão geral da disciplina, pessoal. Então, química ambiental, por definição, seria a química dos processos naturais que ocorrem, né, nos vários compartimentos que existem aí. É o ar, né, a atmosfera, a água, o solo. São os 3 grandes compartimentos que formam o nosso planeta. Então, qualquer processo natural, e o número de reações químicas que acontecem nesses processos naturais é muito grande, pessoal. E é importante a gente conhecê-los. Logicamente, a gente não vai, né, apresentar aqui para vocês todos os processos naturais, né? A definição de química ambiental é isso, é a química de todos os processos naturais.
Logicamente, a gente vai focar aqueles aspectos mais importantes voltados para a questão da poluição, pessoal. Então, a gente vai focar principalmente aqueles aspectos químicos dos problemas que a humanidade criou no meio ambiente. A gente vai apresentar definições mais à frente, né? Mas então a gente não vai focar aqui na disciplina todos os processos naturais, a gente vai focar aqueles processos, né, onde houve impacto humano, né, processos naturais que sempre existiram, e o ser humano, de alguma forma, está interferindo nesses processos. Ok? Porque parte, ou quase toda agressão à química natural que acontece no nosso planeta, pessoal, ela é resultante de atividades cotidianas do nosso dia a dia. Então, a presença do ser humano na Terra, ela tem causado uma série de problemas, né, à química natural do nosso planeta. Então, a gente vai buscar sempre aqui, tá entendendo, né, essa química natural e o que o ser humano está fazendo, né, para interferir, o que ele lançou ali, né, que tipo de substância e como, qual substância e como ela está interferindo nesse processo natural, né. E a química, ela é a parte central disso, pessoal. Quando a gente pensa em poluição, em problemas ambientais de uma forma geral, né, a química sempre vai surgir aí, e sempre até pelo lado negativo, né? As pessoas veem, esse é um produto químico, os químicos causaram esse problema. Então, na verdade, os químicos têm parte do problema, sim. Né? Porque toda substância química que está sendo usada hoje em dia, aí, de alguma forma, aquilo foi desenvolvido, né? Ou melhorado por químicos de várias gerações. Né? Então, os químicos, por meio de seus produtos que eles criam, né, e dos processos utilizados para desenvolvê-los, ele tem um impacto significativo na química do meio ambiente. Então, a gente tem culpa, pessoal. Mas a principal culpa, às vezes, não seja nem dos químicos, né? Que os químicos eles estão trabalhando para empresas, para governos, né? Eles fazem aquilo que é pedido para eles, desenvolver substâncias. Né? Então, a maior culpa, às vezes, é do nosso sistema mesmo. Né? O sistema capitalista é um sistema que visa o lucro, né? Então, se desenvolve uma substância química nova, que tem uma demanda de mercado muito grande, né, a empresa quer logo vender aquele produto para o mercado, para ela lucrar em cima daquilo. Né? Então, essa é uma lógica natural do sistema capitalista. E, né, os químicos acabam participando disso, mesmo que inconsequentemente. Então, a gente tem culpa no processo? Tem, pessoal, porque os produtos, querendo ou não, quem desenvolveu foram químicos. Né? E isso não era muito comum antigamente, até uns anos atrás, né? As pessoas desenvolviam substâncias e o que se busca naquela substância desenvolvida é uma aplicabilidade, né? Uma forma que aquilo que alguém consuma, né? Você quer desenvolver uma coisa que alguém vai consumir. Só que aquilo não tem valor econômico, né? E as pessoas preocupavam simplesmente com isso, com o efeito, né? Para que aquilo vai servir para o ser humano, né? Para isso, para aquilo, para construção, né? Para fazer roupa, né? Para produzir um medicamento, coisas do tipo. Então, esses produtos são desenvolvidos para alguns fins. E muitos dos químicos, isso antigamente não era uma coisa comum, as pessoas não se preocupavam com os potenciais problemas que aquele composto poderia gerar no meio ambiente. Né? Isso, quando era verificado, era uma última coisa, em alguns casos, estudos bem, né, estudos bem simples, né? Não se havia muita preocupação com essa questão do impacto que esses produtos poderiam causar futuramente no ambiente. Né? Esses impactos foram sendo descobertos para muitos produtos somente após muitos anos eles terem sido desenvolvidos. Né? Um exemplo muito clássico que a gente dá de composto assim são os CFCs, pessoal, né? São os clorofluorcarbonos, que foram durante muitos anos usados aí, né? Era o principal gás refrigerante, né? Todos os sistemas de refrigeração tem um gás que circula ali dentro, né? Aparelhos de ar-condicionado, geladeiras. Né? E também os CFCs eram muito usados, né, na indústria como uma forma geral, né, e principalmente nos perfumes, pessoal. Esses desodorantes em spray todos usavam CFCs. Esses compostos foram produzidos, pessoal, a princípio eles não eram tóxicos para o ser humano, então eles foram usados durante muitos anos. Passou-se mais de 50 anos até que descobrisse que esses compostos eram danosos ao meio ambiente. Então é isso, muitas coisas também não tem como os químicos preverem, né? Somente o tempo vai dizer. Né? Isso tem mudado um pouco. Hoje em dia se preocupa muito mais com, né, a segurança dos compostos que são desenvolvidos. Né? Tenta se antever esses problemas que poderiam ser criados. Não tem como ter uma certeza absoluta, né? Mas se busca muito, sim, não lançar mais no mercado produtos que têm algum potencial
né, de agressão ao meio ambiente. Mas, voltando aqui para a gente encerrar esse slide, né? Os químicos têm parte da culpa, sim, pessoal. Né? E, além disso, pessoal, é na química que está também a solução para esses problemas que foram criados. Né? A gente precisa de técnicas analíticas para diagnosticar esses poluentes aí no meio ambiente. Então, a gente precisa de técnica analítica. Quem desenvolve essas técnicas, né? E quem opera esses equipamentos são químicos, são técnicos em química, né? Vários profissionais da área de química. E é também através dos estudos químicos que a gente consegue entender esses problemas de poluição e resolvê-los. Né? A gente consegue, hoje em dia, tratar água, tratar esgoto, tratar efluentes gasosos, né? Efluentes industriais dos mais diversos tipos, porque muito trabalho de química foi feito, né? Para se buscar formas para resolver os problemas. Então, os problemas foram criados pelos químicos, sim, a gente tem parte da culpa, e a solução passa por nós. Não vamos conseguir resolver os problemas ambientais da humanidade sem usar aí conhecimentos químicos. Por isso a importância dessa disciplina, pessoal, né? A gente vai ter uma noção muito melhor, né? A gente vai ser um cidadão melhor, conhecendo melhor os processos químicos, né? Relacionados aos problemas da humanidade. Né? Então, a gente vai ter um papel mais de cidadão, mais consciente, né? A gente vai entender melhor. Então, vamos ter ações melhores no futuro, né? Isso é o que se espera, né? E, né, como eu falei, a solução também vai partir pela química. A gente tem que entender a química para a gente poder propor soluções para esses problemas. Ok? A gente tem uma noção dos problemas químicos que os produtos químicos têm trazido, pessoal. Né? Dados recentes têm mostrado, pessoal, isso é a ABQUIM, é a Associação Brasileira de Química, né? Esse dado já tem 3 anos que eu peguei isso, mas né, com certeza isso já aumentou, então, esses números, né? Mas a ABQUIM, ela diz para a gente que temos por volta de 23 milhões de substâncias químicas conhecidas atualmente, né? Logicamente, muitas dessas são sintéticas, tá? E muitas outras naturais. Mas 23 milhões, pessoal, é um número gigantesco, né? Aproximadamente 200 mil dessas 23 milhões são usadas mundialmente, ou seja, elas têm um uso, né? Tem algum valor, né? Elas são usadas porque elas trazem algum benefício ou não, mas elas têm algum uso, né? E essas 200 mil substâncias que são usadas, elas estão, né, fazendo parte aí da constituição de uma média de 2 milhões de produtos comerciais que existem aí no comércio de uma forma geral. É muita substância química, né, pessoal? Mas desse total todo aí, 3 mil, dessas 200 mil que são usadas mundialmente, 3 mil representa 90% da produção total. Ou seja, o número de substâncias são muito grandes, mas poucas são muito produzidas, né? Então tem substâncias químicas que se usam demais, né? A gente pode citar aqui, né, os derivados do petróleo, todas essas substâncias, né? O álcool, o etanol, né, que a gente encontra agora nos postos de gasolina, os derivados do petróleo, a própria água, né, pessoal? A água é uma substância química e ela é vendida aí engarrafada, né? Tem também as redes de distribuição. Talvez seja a substância química mais consumida, né? Tem amônia, tem o ácido sulfúrico, o número é muito grande, né? Todas as substâncias que fazem aí os plásticos, né? Todos os metais, as ligas. Então, o número de substâncias é realmente muito grande, né? E o número de substâncias que é reusado, efetivamente usado, né? É também relativamente grande, né? Por volta de 3 mil substâncias, né? Isso está sendo lançado, né? Isso está chegando, a gente está usando. E o problema que a gente vai ver da poluição é o descarte depois que isso foi usado, né? O processo produtivo pode gerar poluição e também o descarte final desse produto. A gente vai discutir isso bastante aqui na disciplina, tá? E para a gente ter uma noção de como que esse ritmo tem aumentado, pessoal, a gente tem por volta de 1.000 substâncias novas, sintéticas, a cada ano estão aparecendo aí no mercado. Ou seja, os químicos orgânicos aí estão trabalhando freneticamente. Né? Tem muita substância, né? Principalmente os químicos orgânicos, também os inorgânicos, né? Mas é muita substância sintética, mas muitas são orgânicas realmente, que estão produzidas todos os dias. Então, anualmente, por volta de 1.000 novas substâncias estão surgindo aí no mercado. É um número muito grande, né? Questão de poluente. Alguém ligou um áudio novamente aí, pessoal? Por favor, desligar, senão a gente não consegue trabalhar aqui. Ok? Poluente, pessoal, vocês podem pegar dicionários, os vários livros aí de química ambiental e ver definições, né? O conceito de poluente, basicamente, é qualquer forma de matéria, ou seja, qualquer substância ou energia,
né? Então, não é só as substâncias químicas, né, que causam poluição, né? A energia também, né? Energia térmica, por exemplo, né? Você despeja em um certo local uma água, por exemplo, extremamente quente, né? Mesmo sendo água pura, só deve estar muito mais quente do que o local onde está recebendo esse lançamento, isso já é uma forma de poluição, né? Uma poluição térmica, né? Existe a poluição sonora, né? Então, não é somente substâncias químicas que causam poluição, né? A energia também, né? Energia térmica, energia sonora. Então, é qualquer forma de matéria ou energia que direta ou indiretamente prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, direto ou indiretamente. Então, né, de qualquer forma, se isso prejudicou de alguma forma, né, isso é um poluente, é classificado como poluente. Também, qualquer substância, né, que crie condições adversas às atividades sociais e econômicas. Então, se prejudicou a atividade, qualquer atividade social, se prejudicou uma atividade econômica, isso é um poluente. Né? Qualquer substância, né, que impeça o uso racional dos recursos naturais, e qualquer substância também que cause ação depredatória excessiva, né, que prejudique de alguma forma. Então, isso são vários conceitos de poluentes, pessoal. Agora, eu gosto de um conceito de poluente que nem sempre você vai encontrar ele nos livros. É um conceito meu, sabe, que para mim, poluente, nenhuma substância por si só é um poluente. Principalmente os químicos que estão aí, vão lembrar lá do Paracelso, né? Famoso químico, né? Lá, iatroquímica, por volta lá de 1500. Ele tem uma frase célebre que é muito usada até hoje em dia, principalmente na medicina, né? Que o que diferencia, pessoal, remédio e veneno é a dose. O Paracelso já dizia isso, né? Eu vou voltar nisso até mais no finalzinho aqui. E eu digo além da dose, pessoal, é o lugar onde essa substância está sendo descartada, ou é onde ela está sendo encontrada. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante, né? Que é a questão do ozônio. Muita gente deve ter já falado do ozônio, é um gás, né? A gente sabe que ele é extremamente importante, fala-se muito, né? Da camada de ozônio, a gente vai discutir isso aqui no curso. Agora, o ozônio, pessoal, sabia que o ozônio pode ser um poluente? A gente vai discutir um fenômeno ambiental aqui muito importante, que é chamado smog fotoquímico. O agente causador do smog fotoquímico é o ozônio. Então, o ozônio na troposfera, ou seja, até 15 quilômetros de altitude, próximos a nós, o ozônio ele é um poluente. Vocês vão ver isso. E já na estratosfera, entre 15 e 50 quilômetros de altitude, o ozônio já não é um poluente. Pelo contrário, até ele é muito benéfico. Ele protege a radiação, a superfície terrestre, da radiação ultravioleta que vem do Sol. Então, tá vendo que o ozônio ele pode ser poluente ou não, dependendo de onde ele está? Na troposfera ele é poluente, na estratosfera ele não é. Então, eu vou supor, o ozônio é um poluente? Depende. Depende de onde ele está. E veja que, contrário ao ozônio, existe os CFCs. Os CFCs na estratosfera, nós vamos ver aqui que eles são poluentes, terríveis até, porque eles destroem o próprio ozônio. Nós vamos ver aqui que existem reações que fazem o ozônio, né, liberar o ozônio, os CFCs liberarem cloro, e o cloro ele vai atacar moléculas de ozônio. Então, os CFCs na estratosfera eles são poluentes perigosos. Enquanto na troposfera, não. Eles não são poluentes na troposfera. Ok? Nós vamos ver por quê. O ozônio, os CFCs, em contato com nós, humanos, mesmo com a natureza de uma forma geral, eles não trazem nenhum tipo de problema, pessoal. O problema deles é na estratosfera. Ok? Então, eu gosto desse conceito, cara. Eu acho que vem mais, né, a aplicabilidade da coisa mesmo, né? Qualquer substância no lugar errado, ela vira um poluente, ela pode virar um poluente. A questão do petróleo, né? Vamos discutir muito o petróleo aqui, né? Petróleo é um poluente? Petróleo, para mim, é uma fonte de energia fóssil, né? Importante, nós dependemos muito dele. O petróleo, para mim, por si só, ele não é problema algum, cara. Né? O petróleo está lá no mar, igual o Brasil, a gente explora muito o petróleo que está no fundo dos oceanos, né? A gente está vendo aqui na foto da esquerda uma plataforma de petróleo, né? Tudo muito bonito, esse petróleo está sendo, né, captado lá no fundo do oceano, né? E vai ser bombeado e vai ser levado para uma refinaria, onde ele vai ser processado e vai ser produzido aí, né, óleo diesel, e gasolina, querosene, os vários componentes, né, que fazem parte do petróleo. Então, o processo funcionando perfeitamente bem, eu não vejo o petróleo como um poluente. Agora, pessoal, se houve um derramamento, se esse petróleo, em vez de estar no fundo do mar, e nessas tubulações,
ele é derramado no mar ou em qualquer um outro ambiente, né? Ele vai causar prejuízos terríveis para aquele local, para aquele ecossistema, né? Mortandade de peixes, por exemplo. Então, o petróleo, se ele estiver no lugar errado, ele vai ser um poluente terrível. Então, eu gosto muito desses slides que mostram para a gente, né? Para mim, nenhuma substância, ela é um potencial poluente, mas ela vai ser realmente um poluente, ela vai causar uma poluição se ela for lançada em locais errados. E esse local errado pode ser vários motivos que levam a isso, né? Pode ser acidentes e pode ser também de formas intencionais, né? A gente deposita alguma coisa em locais não apropriados de forma intencional. Né? Ou é um acidente, não importa, né? O negócio é que essa substância vai parar no lugar onde ela não poderia estar, ok? Então, para mim, poluente é qualquer substância que esteja no seu lugar errado. Cara. Eu falo isso, pessoal, que eu disse lá sobre o Paracelso, né? Que ele considerava tudo podia ser veneno, tudo podia ser remédio. Eu estou trazendo um exemplo de uma doença aqui, pessoal, chamada hiponatremia. Não sei se vocês conhecem, tá? É uma doença que existe realmente, ela tem uma CID-10 lá no catálogo de doenças. O que é hiponatremia, pessoal? Ela é causada por um excesso de água, cara. Mas água, professor? Água, pessoal. A própria água, mesmo a água pode ser um poluente, cara. Apesar de você ver aquele conceito lá, pô, a água não cai nesse conceito. Mas se você tomar água demais, pessoal, ela pode te fazer mal. Não sei se vocês já viram falar disso. Pode conversar com algum médico, né? Se você tomar uma quantidade cavalar aí de água, um excesso, uma quantidade extremamente grande de água, pessoal, ela pode causar mal, por quê? Ela vai fazer com que a sua concentração de sódio caia no seu organismo. E o sódio é um regulador, né, do nosso organismo. Se essa concentração de sódio cair demais, ela traz problemas, né? Da mesma forma também, se a concentração de sódio estiver alta demais, né, ela traz problemas, que a gente sabe, né, que é a pressão arterial, né, o aumento de pressão arterial. Agora, se o sódio baixar demais também, ele traz problemas, que é a chamada hiponatremia. Então, o que caracteriza a hiponatremia é uma baixa concentração de substâncias no nosso organismo, principalmente o sódio e o potássio, que é causado por um excesso de consumo de água. Né? E essa doença ela tem sintomas, né, que é caracterizado pela confusão, dores de cabeça e um fatal inchaço cerebral, pessoal. Pode gerar até morte, né? Pode gerar um derrame cerebral, porque vai inchar muito as suas veias cerebrais. Então, até a própria água pode ser um veneno, cara, para a gente. Então, né, esses conceitos aqui para a gente, extremamente importantes, tá, pessoal? Substância, né, poluente, nada para mim é um poluente por si só, tá? Ele pode vir a ser um poluente importante até se ele for descartado erroneamente, tá? E aqui a gente tem uma figura, pessoal, fazendo uma brincadeirinha, né, simulando aqui uma visita, né, isso aqui é uma charge, simulando uma visita de ETs ao nosso planeta, né? Tá aqui o disco voador. E eles iam, né, essa charge ela quer chamar exatamente essa atenção, né? Essas camaradas que não conhecem o nosso planeta iam chegar aqui e iam ficar assustados, cara, né? A gente acha que sim, né? Que eles iam ver como que esse pessoal cuida mal desse planeta, né? Que povo doido, hein? Olha só o que eles estão fazendo com o planeta deles. Cara. E é exatamente isso, pessoal. O que estamos fazendo com o nosso planeta, né? O que os governos, as empresas, os nós próprios, como os consumidores, tá? Que a população é muito forte, pessoal. Os consumidores são muito fortes, a gente tem um poder. Se você não consumir um produto, aquele produto não vai ser vendido e não vai ser produzido, né? São os consumidores que geram, que faz né, todas essas correntes econômicas e faz a coisa andar. Então todos temos culpa, tá? Todos somos culpados, quem produz e quem consome. E a gente tem cuidado muito mal do nosso ambiente. Mas o grande problema, pessoal, nós vamos concluir isso aqui também durante o curso, né? E isso aqui é uma visão minha, tá? Para mim, o grande problema atual da humanidade, né, é o número de habitantes, pessoal. A população só vem crescendo. Tá vendo? Em 2012, a população mundial chegou a 7 bilhões. Eu olhei recentemente, nós já estamos com quase 8 bilhões. Esse dado aqui, ele mostra para a gente, pessoal, em quanto tempo a população mundial foi aumentando em 1 bilhão de habitantes, né? Tá vendo? Em 1804, a população mundial ela era de 1 bilhão de habitantes. Depois de 123 anos, essa população chegou a 2 bilhões. Né? Com mais 32 anos, chegou-se a 3 bilhões. Né? Com mais 15 anos, isso aqui, lógico, ainda pegou um período de guerra, pessoal. Né? Era para ter crescido até mais, que pegou, né, a Segunda Guerra Mundial, que morreu muita gente.
Com mais 15 anos, ele chegou aos 4 bilhões, e aí com mais 13 anos aos 5, com mais 12 anos chegou aos 6, também com mais 12 anos chegou aos 7 bilhões, que foi no dia 31/10/2011. A previsão para chegar a 8 bilhões, ela está próxima. Esse próximo gráfico aqui, pessoal, né, ele mostra para a gente essas perspectivas estão no formato gráfico, né? Então a gente percebe que nesse ano a expectativa é que se chegue aos 8 bilhões de habitantes. Esse final de ano agora, ou no máximo no início do ano que vem. Então a população humana cresceu demais, pessoal. E quanto mais gente surge no ambiente, né, no nosso planeta ele é finito. Né? Os recursos naturais que existem no nosso planeta, eles são finitos. E essa população não para de crescer, e ela vem crescendo, né? Ela cresceu muito nos últimos anos de forma muito acelerada. Né? Muito acelerada. Isso gerou uma pressão enorme no nosso planeta, pessoal, porque cada pessoa a mais que nasce, ela vai precisar de comer. No mínimo, ela vai ter que comer e ingerir água, né? Alimentos e água. Mas não só isso, né, pessoal? Se for uma família pobre, essa pessoa vai comer e vai usar ali alguma roupa, né? Vai consumir um pouco de energia, né? Mas se for de uma família, quanto mais rica for, quanto melhor o país onde essa pessoa nascer, mais ela vai consumir, né, de vários bens, cara, né? E tudo que uma pessoa consome, pessoal, né, tem alimentos, roupas, eletrônicos, móveis, casas, né, veículos e energia, que todo mundo precisa de energia, né? A gente gera alimentos, a gente precisa também de energia elétrica, para energia que vai movimentar os nossos veículos, né? Então, o mundo é movido a energia. Quanto mais pessoas existirem no mundo, né, mais alimentos vão ser, o consumo de alimentos vai aumentar, o consumo de água vai aumentar, o consumo de energia vai aumentar. Okay? E, ao mesmo tempo, também a gente vai degradar mais o ambiente, porque a gente vai gerar também um número muito maior de resíduos. Então, o aumento da população mundial é o principal problema. Né? Que nos primórdios das civilizações, aí, quando o número de pessoas era pouco, né? Porque desde quando surgiu os seres humanos na Terra, existe impacto. Né? Qualquer ser humano ele causa um certo impacto. Mas quanto maior esse número, esse impacto aumenta. Okay? Então o grande problema está aí no número de habitantes que o nosso planeta possui. Esse número cresceu demais. Né? Isso era para ter sido controlado, não foi, pessoal. O problema chegou e estourou. Né? E o que está trazendo, né? Quais são as consequências? Só mais algumas tabelas, né? Aqui, pessoal, está mostrando para a gente, alguns anos aqui, de 1850 até o ano 2000, o número de agricultores que existia para alimentar um único habitante. Então, né, a população, quanto mais tempo atrás, aí, a população ela era predominantemente rural, né? As pessoas viviam nos meios rurais, em pequenas vilas, e no meio rural, basicamente. Mas, né, depois da Revolução Industrial, com a melhoria das condições, de uma forma geral, né, a população começou a aumentar demais e migrar para as cidades. Né? E aí, um número menor de pessoas, de agricultores, passaram a alimentar um número muito maior de habitantes. Então, a gente tem aqui, pessoal, né, esse gráfico ele traz para a gente o ano, nessa tabela, né, o ano, o número de agricultores, o número de pessoas que eles têm que alimentar e como que eles têm que alimentar também a si próprio, né? Vocês percebam, né? Vamos focar basicamente aqui, né? A segunda coluna e a quarta coluna. Né? Então, em 1850, eu tinha 4 agricultores para alimentar uma única pessoa, ou seja, eu tinha mais gente trabalhando do que pessoas para serem alimentadas. Né? E já no ano 2000, pessoal, eu já tinha um único agricultor para alimentar outras 100 pessoas, contando com ele próprio. Então, se inverteu completamente, né? A gente tem muito menos pessoas hoje em dia lidando no meio rural para alimentar um número muito maior de pessoas. Logicamente, a tecnologia evoluiu muito no meio rural, que permite isso. Mas isso é um fator muito preocupante, pessoal. Né? Porque quanto mais pessoas tem, mais gente para alimentar tem, né? E maior tem que ser essa produção de alimentos. Né? E já temos um problema que começa a surgir, que é a questão, né, de pessoas que querem trabalhar no meio rural. Né? Esse número só foi caindo. Né? Isso é também um problema. Vamos falar aqui um pouquinho da disciplina em si. Tá? A ementa, pessoal. O que a gente vai estar estudando nessa disciplina? Né? Os principais ciclos biogeoquímicos, a gente vai começar por eles. Né? Já na aula de hoje a gente vai mostrar para vocês aí no final. Né? Depois a gente vai ver um pouquinho dos gases, né? Um estudo dos gases de uma forma bem mais geral, bem introdutória mesmo, para a gente iniciar o que a gente chama, né, da poluição ambiental. E aí na poluição ambiental a gente vai estar estudando, né, a poluição do ar,
a poluição da água e a poluição do solo. Ok? Dentro da poluição do ar, a gente vai ver todos aqueles fenômenos de poluição do ar, né? A camada de ozônio, o aquecimento global, a chuva ácida. E aí a gente vai ver também os vários compostos orgânicos, potencialmente tóxicos. A gente vai ver uma classe de compostos orgânicos muito usados, né? Que tem uma toxicidade muito grande. E vamos fechar o curso estudando as tecnologias que atenuam os efeitos desses poluentes. A gente vai ver, então, né, como atenuar, né, a poluição da água, a poluição do solo e a poluição gasosa, a poluição atmosférica. Né? Ou seja, como que a gente trata efluentes gasosos, sólidos e líquidos, e evitando esses problemas de poluição. Isso é basicamente o que a gente vai estudar no curso. Tá? Os objetivos, né? O que a gente quer de vocês ao final? Ao finalizar esse curso, né? A gente quer que vocês, né, compreendam, saibam analisar e descrever os processos químicos peculiares ao meio ambiente e suas influências no equilíbrio ecológico. Ok? Então a gente quer entender esses principais processos químicos, né, que interferem aí na qualidade, né, dos ecossistemas. A gente quer estudar o comportamento das espécies químicas nos compartimentos ambientais principais, que é o ar, a água, o solo, e também os sedimentos, né, e suas interações com os ecossistemas, e bem como as formas que possibilitam a avaliação da respectiva qualidade. Como eu havia mencionado, né, para a gente saber que um ambiente está poluído ou não, pessoal, logicamente que a visão pode nos ajudar, né, você vê, opa, isso está meio estranho, mas a comprovação final ela se dá por meio de análises, né? E quem faz essas análises, né, são os químicos, são os laboratórios químicos, né? Como eu tinha ressaltado, né, a química analítica é extremamente importante aqui na química ambiental, né? E a gente vai estudar, né, a gente tem que compreender essas técnicas de tratamento de emissões industriais e urbanas. Então a gente tem que entender as principais técnicas aí, né, de tratamento de efluentes gasosos, líquidos e resíduos sólidos e também, né, as emissões industriais urbanas. Okay? A parte industrial, pessoal, a gente não tem como focar muito aqui, porque são muitas coisas específicas, né? Cada tipo de indústria, ela vai tratar o resíduo que ela gera, né? Se for uma indústria de papel e celulose, ela tem um tipo de resíduo, né? Se já for um laticínios, ele tem um outro tipo de resíduo completamente diferente. Então, a gente não tem como detalhar cada técnica de tratamento de resíduos industriais aqui, né? Mas os resíduos urbanos, a gente consegue, né, discutir um pouquinho melhor aqui, que são mais gerais. Ok? Aqui está o conteúdo, né? Tudo isso já está lançado lá no nosso sistema, lá no SIGA. Ok? Todas as etapas. As referências, pessoal, né? A gente tem excelentes livros. Infelizmente, eu não consegui nenhum PDF desses livros, tá? Se alguém conseguir, passa imediatamente para mim e para a turma. Eu tenho partes, capítulo, um ou outro capítulo, tá? Mas eu não tenho nenhum desses livros aí inteiros. Mas esses são nossos principais livros, tá? A gente vai estar usando muito. Todos são muito bons e todos têm suas importâncias, né? Esse último aí, o Rocha, Introdução à Química Ambiental, temos edições até mais novas, tá? É o que a gente vai mais usar, ok? A terceira edição. A primeira edição talvez seja a melhor delas, tá? Mas é um livro extremamente aprofundado. Mas é um livro traduzido, ele traz muitos assuntos que a gente não interessa, mas é um livro extremamente importante, tá? A gente vai usar alguns capítulos dele. Tá? E o Macedo também é uma referência extremamente importante, tá? As três a gente vai estar usando, né? Os meus slides, eu tiro coisas desses três livros, tá? Mas, infelizmente, eles não estão disponíveis. Eu não tenho um e-book deles, tá? Se alguém tiver, como falei, mande que a gente vai usá-los. Eu vou usar, pessoal, que está lá no SIGA já, uma apostila que foi desenvolvida pela UFMG, não é uma apostila minha, tá? A gente vai usar muita coisa aqui nessa disciplina, pessoal, que não foi eu que produzi. Eu não tenho vergonha nenhum disso, né? Que eu quero usar o melhor material possível. E foi tudo muito corrido, né? Eu vou tentar gravar algumas videoaulas, mas nem sempre isso vai ser possível, porque não adianta nada eu gravar uma videoaula também, que fica uma qualidade muito ruim. Então a gente vai usar muitas videoaulas, né? Que já estão na internet. O meu papel vai ser buscar a melhor videoaula, a que mais, né, atende aos requisitos aqui da disciplina. Então, a gente vai usar um livro que não é meu, tá? Mas é um livro que está disponível na internet para quem quiser baixar. É um livro da Química Ambiental, que a licenciatura em Química da UFMG usa, um curso EAD deles. Entendeu? Então, um livro próprio mesmo para EAD, um livro mais curto, mais resumido. Né? Uma apostila, basicamente, né? E a gente vai usá-la praticamente toda, pessoal. Vocês vão ter que ler esse material, eu vou mostrá-la em breve aqui, tá ok?
A forma de avaliação, pessoal, não vai mudar muita coisa, não, sabe? A gente vai fazer 2 provas individuais de 30 pontos. Teremos um seminário, tá? A gente vai falar dele mais à frente. Eu quero esperar a turma aí, quero ver exatamente quantos alunos a gente vai ter, né? Pra gente ver quantos temas e como esse trabalho vai ser em grupo, esse seminário, né? Vai ser apresentado lá no final da disciplina. A gente vai ter um tempinho, tá? Para preparar isso. Eu sempre avalio a parte escrita e a parte da apresentação, né? O trabalho escrito ele é para o grupo inteiro, a apresentação ele é individual, né? Talvez um aluno não apresente nada no dia, então ele não merece nota nenhuma, né? E teremos também muitos estudos dirigidos, tá? Que vão ser todos lançados lá no CIGAR, vão ser resolvidos no CIGAR e devolvidos pelo próprio CIGAR, ok? Eles vão valer 20 pontos no total, ok? Esse aqui eu não vou passar aqui agora não, pessoal, a questão da química verde, a gente tem um vídeo, a gente vai falar um pouquinho, né, mas está rapidamente falando aqui sobre a química verde, mas eu tenho um vídeo para mostrar para vocês também, né, que vocês vão olhar, vão assistir depois que finalizar aqui a nossa aula, ok? E eu quero finalizar essa primeira apresentação aqui com essa frase do Martin Luther King, cara, eu acho ela extremamente importante e atual, pessoal, para a questão ambiental, né, logicamente o Martin Luther King, ele usou esse termo para discutir a questão racial na época, né? Mas cai também para a questão ambiental, pessoal, né? Que ele diz lá na época, né? Que o que mais me preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. O que ele quis dizer com isso, né? E como que a gente aplica essa frase para a nossa realidade, para a questão ambiental, principalmente no nosso Brasil, né? O Martin Luther King ele tinha essa preocupação com o silêncio dos bons, pessoal. Eu também tenho essa preocupação com o silêncio dos bons, né? Quem são os bons aqui, pessoal? São as pessoas bem intencionadas, né? São os cientistas, né? Os professores, a sociedade em geral. As pessoas que entendem, né? Os técnicos no assunto. Porque na área ambiental, principalmente, a gente vê muita gente falando merda, né, pessoal? Infelizmente, a gente vê muito ambientalista aí que dá um de ambientalista, mas na verdade não entende, não estudou adequadamente, né? Talvez não teve a formação adequada, falando muita besteira, cara, né? A gente tem que falar, a gente tem que gritar, a gente não pode ficar em silêncio. Logicamente, a gente tem que usar também as informações da ciência, pessoal, né? Eu não posso ficar com discursos espatafúrdios aí, com calamidades, falando de coisas, sem ter um embasamento científico para discutir aquilo, né? Mas a gente precisa de falar, né? Esses movimentos têm que se organizar mais, né? A nossa sociedade tem que se organizar mais e fazer valer a sua força, que a gente tem força. Porque se a gente não fizer isso, pessoal, né? As empresas, os governos que estão em conluio com essas empresas, elas não vão fazer nada, pessoal. Porque essas empresas estão preocupadas com o lucro, né? A questão ambiental é um pano de fundo, né? Muitas empresas aí querem darem, né? Esse aparato de bonito, né? De verde, igual eu vou falar para vocês da química verde aí, né? Todo dia, hoje em dia, você vai ter essas vertentes verdes, né? De todo tipo de assunto que você imaginar. Mas muitas dessas empresas, elas usam isso somente como uma forma de propaganda, cara, né? Na prática delas, tá vendo, são empresas extremamente poluidoras até. Então, você não tem que esperar nada dessas empresas, não. Eles não vão querer diminuir o próprio lucro. Tá? Quem tem que brigar por essas questões ambientais é o povo em geral, e os cientistas, principalmente, as pessoas que estudaram de alguma forma, né, que têm informações a respeito. Né? E a gente tem que espalhar essas informações. Eu costumo brincar, né? Essa área ambiental, quando a gente entra nela, a gente tem que virar. A gente tem que ser ativo, a gente tem que virar um ativista. Né? Você tem que brigar, né, conversar com as pessoas, convencer outras pessoas. Principalmente os professores têm um papel muito grande nisso, né? Então, boa parte da turma aí, né, da licenciatura em Química, vocês vão ter esse papel, quando professores, né, de trabalhar esses temas ambientais com os alunos, para quanto mais pessoas a gente tiver do lado nosso, né, daqueles que defendem o ambiente, né, mais forte nós vamos ficando, ok? Então, eu gosto muito dessa frase, tá? Eu vou sair aqui agora dessa apresentação, vou voltar lá, muita gente deve ter tentado entrar nesse momento aí, pessoal, mas eu tive que sair, porque vou fechar aqui esse arquivo. Beleza. Todo mundo me vê agora novamente, né? Então, fiz uma breve apresentação, pessoal. Muita gente tentando entrar agora, né? Infelizmente. Aconteceu o nosso primeiro encontro, eu já esperava também uma série de problemas, tá? Eu esperava problemas comigo até, e também com alunos.
Eu percebo que agora já estamos com 25 alunos, tá, pessoal? Me desculpem aí aqueles que chegaram por último, né? Eu não pude permitir o acesso aqui, que eu estava apresentando aquele slide, né, da aula introdutória, que também está disponível lá no SIGA, tá? Mas eu precisava de fazer esses breves comentários a respeito disso. Então, vocês viram aí como é que vai ser a disciplina, né? E agora, vamos passar aqui para o SIGA, pessoal, onde vai estar tudo o que vocês vão ter acesso. Antes da gente ir para o SIGA, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Aproveitem o momento, fiquem à vontade, tá? Aqui é para isso, hoje a gente está com um pouquinho mais de tempo, né? Hoje a gente não vai aprofundar praticamente nada aqui ainda, né? Já vai mais apresentar e discutir, né? E combinar aqui como que vai ser a nossa dinâmica daqui para frente. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, ligue o microfone, tá ok? E pode falar que todo mundo vai estar ouvindo. Sim? O Arlindo, você falou aí a respeito de fazer o grupo no WhatsApp. Eu já criei o grupo lá e postei o link lá no chat. Aí é só o pessoal clicar no link lá que eles entram ótimo, no grupo. Rafael, muito obrigado, tá? Seja bem-vindo. Na hora que você entrou, eu já tinha começado aqui, né? Que bom que a gente vai precisar, como eu falei, eu não pretendo usar, pessoal. Eu vou usar grupo quando for necessário, né? Se houver algum problema no Cigar, eu não conseguir mandar uma notícia urgente para vocês, né? Eu vou fazer isso via grupo, porque, né, é uma forma de garantir, né, que todo mundo vai estar sabendo daquilo que foi combinado. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida aí sobre o sistema de avaliação? Alguma pergunta geral? Ou quer falar alguma coisa já a respeito da disciplina? Eu vi que tinha alguns alunos tentando entrar e eu estava no momento da apresentação, como eu falei, eu ainda não domino tão bem o Google Meet. Eu não sei se ainda consigo acertar essas pessoas que tentaram entrar. Eu acho que todo mundo conseguiu entrar, né? Acho que sim, né, pessoal? Todo mundo está aqui, né? Sim. Boa noite, tudo bem, gente? Eu tive dificuldade de acessar também aqui, junto com o restante do pessoal. Estou entrando aqui agora há pouco, tá? Gostaria de deixar a mensagem aqui de boas-vindas, boa noite a todos. E vamos junto, porque, como você falou, a dificuldade que você teve aí, eu estou tendo aqui muito. Não tenho a câmera no meu celular, está com problema na câmera, estou com dificuldade disso também, mas estou com muita vontade de estar participando aí. Boa noite a todos. Valeu, Paulo, obrigado, tá? É um prazer falar com você novamente, né? Fico feliz de você ter matriculado também nessa disciplina. Como falei, vai ser desafio para todo mundo, pessoal, mas a gente vai sair maior do que entramos nessa disciplina. É o que a gente espera dessa pandemia como um todo, né? A gente espera que a gente saia melhor, né? Eu não sou tão otimista assim com o ser humano de uma forma geral, não. Mas a gente tem que ter essa expectativa, né? Não podemos desanimar, né? Eu sou bastante otimista, maior parte, né? Quando se fala em ser humano, às vezes eu fico um pouquinho pé atrás. O ser humano é um bicho difícil, né? A gente vai falar muito disso aqui ao longo da disciplina. Mas a gente espera que, pelo menos nessa disciplina em si, pessoal, a gente saia melhor. Em 2 pontos, né? Questão de química ambiental em si, que é o objetivo principal. A gente quer que vocês saiam sabendo, entendendo melhor como que esses processos ambientais aí, né, que nos afligem tanto, né, que trazem tantos problemas. E também, pessoal, a gente querendo ou não, a gente vai ser forçado a lidar com essas ferramentas online, essas ferramentas digitais, com esses portais, com tudo isso, né? Videoaula, chat, fórum, né, enquete. A gente vai ter que, isso vai fazer parte, né? Google Meet, Zoom. A gente vai ver as formas que a gente vai usar para preparar videoaulas. Vocês vão ter que preparar os seus seminários, né? A gente, forçosamente, a gente vai aprender isso. E vai ser bom, né? Que como, né, vocês já estão sabendo, né? Não tem uma data definida exata, mas tudo indica que a partir dia 15 de setembro, no máximo, a gente deve retomar o nosso semestre normal, né? Então a gente vai ter que encarar, cara. Querendo ou não, né? Até foi um grande problema, pessoal. Até meio que uma desculpa, né? Por que não voltamos antes, né, cara? Nossa instituição talvez poderia ter voltado antes, né? Agora, o problema todo foi isso. A gente nunca queria deixar ninguém de fora, cara. E a gente sabia que se a gente tivesse voltado imediatamente, quando iniciou a pandemia, muitos alunos não conseguiriam acompanhar. Ok? Até por isso eu resolvi dar essa disciplina, né? Que vai ser um tipo de teste mesmo aqui, né? Uma disciplina optativa, né? Se tivermos problemas, o aluno que vê que ele teve problema nessa disciplina,
Quando começar todas as demais, ele vai ter muito mais problemas, né? Isso vai só multiplicar por 5, né? Geralmente a gente faz 5, 4 disciplinas diferentes, 6 disciplinas diferentes. Imagina todo mundo dando aula online, né? Vai ser uma loucura. A gente vai ter que se organizar muito, né? E esse formato aqui, pessoal, esse formato de ensino à distância, como eu havia mencionado no início, o aluno tem que ser muito mais participativo, pessoal, né? A aprendizagem aqui, ela é realmente ativa. Porque, como eu falei no início da aula aqui, né, se fosse uma aula normal, presencial, usando o quadro lá, eu ia falar pra caramba nessa disciplina. Né? Eu ia tentar ensinar para vocês que a gente é o papel do professor, né? Agora, aqui não, cara, aqui vai inverter um pouco a lógica. Vocês vão ter que trabalhar muito mais nessa disciplina. Vocês vão ter que ler realmente. E a dinâmica, isso, quem fizer isso vai sair muito bem, cara. Porque geralmente a gente vai dar uma aula minha mesmo, né, uma videoaula minha, quando chegar a acontecer, ou via Google Meet aqui, né, ou uma videoaula gravada, vocês já vão ter lido o capítulo do livro, vocês já vão ter lido alguma reportagem, assistido alguma videoaula, algum artigo, alguma coisa relacionada. Então a gente espera que isso seja produtivo. Como falei, são expectativas, pessoal, é o que a gente deseja, tá? Eu quero que todo mundo continue, né, que vamos até o final, né, vamos fechar isso aí. Vai ser trabalhoso, pessoal. Vocês vão ter atividades todos os dias para fazer. Quem quer fazer isso na boa, todo dia você vai ter que tirar minutos aí, né, ou até horas, dependendo de cada um, do perfil de cada um aí, para fazer as exigências da disciplina. Né? A gente tem aula todo dia, de segunda a quinta, mas eu não vou ficar dando aula aqui todo dia, não, pessoal, que não funciona, né? Vocês vão ter que correr muito atrás de uma forma, né, de uma forma sozinha, né? Vocês vão ter que ser um pouco autodidatas. Mas a gente tenta juntar o máximo de material possível para tornar esse processo autodidata mais eficiente, né, mais fácil, ok? E a gente vai estar disponível o tempo todo, pessoal. Eu vou estar disponível para ajudá-los. Nesse horário especificamente, de 7 às 10, de segunda a quinta, eu estou disponível para ajudá-los. Então, podem mandar mensagens, né, nos fóruns, no SIGA ou, né, nas mensagens lá do SIGA, ou no grupo de WhatsApp da disciplina, fiquem à vontade para perguntarem. Todo dia, de 7 às 10, né, eu vou estar para isso mesmo, para tirar dúvidas, para estar conversando com vocês, para estar, né, direcionando algum estudo, e principalmente para tirar dúvida, né, que é o que mais garra. Ok? Então, é um compromisso nosso, e vocês vão ter que fazer isso também. Agora, se não fizer, cara, sala de aula, a gente sempre tenta ali, a gente fica puxando, você faz uma pergunta para aquele aluno, né, você sempre tenta trazer o aluno para a aula, né? Mantê-lo ligado, motivado na aula. Aqui já é muito difícil fazer isso, né? Mas todos os encontros presenciais, quando eu falo presencial, porque eu usando o Google Meet, né? Todos os encontros síncronos, que é o que a gente está fazendo hoje, que é vocês participando, eu e todo mundo, a gente, né, ao mesmo tempo, todas essas atividades síncronas que a gente vai estar fazendo vão ser gravadas. Então, se você tiver algum problema e não conseguir assistir, perder uma parte da reunião, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Que trabalhar de casa não é fácil, pessoal. Muitos de vocês devem estar passando por isso, né? Às vezes surge um problema domiciliar muito grave e você tem que parar, né? São várias coisas, né? Alguém bate o interfone na sua casa, né? Seu telefone toca alguma coisa urgente. Então, muitas coisas podem acontecer, né? Mas tudo vai estar sendo gravado, né? A gente vai ter, a maior parte da disciplina vai ser assíncrona, ou seja, vão ser videoaulas gravadas, minha, de outros professores, né? Como eu falei, várias outras atividades que estão lá no SIGA, que não estão ainda, a gente vai colocar, as que não estão. Né? E tudo que for síncrono vai ser gravado. Então, né, não se preocupem aqueles que tiverem alguma dificuldade, né, de assistir, participar, né, participar dessas reuniões ao vivo que a gente vai estar fazendo aqui. Ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? Que senão eu vou passar lá para o SIGA e mostrar para vocês somente um apanhado geral, né? A gente vai abastecer bastante coisa ali ainda. Eu só quero mostrar para vocês, né, a respeito da aula de hoje e da aula de manhã, que já está fechado, pessoal. Então, nós já temos atividades para hoje, né, e para amanhã já todas cadastradas. Amanhã a gente não tem essa aula síncrona aqui, né? As atividades já estão lá, vocês vão assistir, né, ler o material e assistir, né, as videoaulas, os artigos, tudo aquilo que a gente está propondo. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou sair aqui dessa tela, tá? E vou para mostrar o SIGA e aí eu volto aqui depois para a gente fazer um encerramento. Arlindo, Okay? só uma questão.
Teve um aluno agora que mencionou há pouco que ele criou um grupo. Eu queria salientar que o Otávio também criou um grupo Química Ambiental. Aí, para poder unificar isso tudo, para poder a gente ter uma interação entre todos os alunos da turma, entendeu? Não, exatamente, É o Paulo. mesmo grupo que ele está participando. Aí, isso que eu queria tirar a dúvida. Então, eu acho que o que Rafael criou aqui, talvez não, né, eu não vi o do Otávio ainda, porque o do Rafael já está aqui no chat, basta qualquer um de vocês aí clicar nesse chat, você vai ser direcionado, né? Você já vai estar participando do grupo, né? E qualquer problema também, amanhã a gente resolve isso, tá? Mas tem que ter um grupo só, né? Não justifica a gente ter 2 grupos, né? Inclusive, esse grupo que eu criei aqui já tem 21 pessoas nele já. Então, você entendeu, Paulo? Talvez seja mais interessante você, o Otávio e aqueles que o Otávio criou, talvez tirem esse grupo do Otávio e vão migrar para esse do Rafael. Ou um ou outro, né? A gente só tem que ficar com um para não ficar duplicando tudo que a gente vai estar fazendo. Ok. Professor, boa noite. Eu gostaria de estar sabendo assim, como é que vai ficar a questão dos trabalhos, avaliações, como que a gente está. De repente, o senhor falou, eu acabei não ouvindo, porque eu demorei um pouquinho para entrar. Trabalho, avaliação, como é que vai ser? Vai ser escrito na máquina, à mão? O senhor gosta que escreve mais à mão, né? Como é que vai ser o critério de avaliação do senhor? E boa noite a todos. Boa noite, Zandonade, tá? Prazer tê-lo aqui com a gente. Então, Zandonade, aqui, cara, eu gosto da coisa à mão, cara, porque é uma forma de forçar o aluno, né? Que a gente sabe que hoje em dia quase ninguém cria-se mais nada, né, pessoal? O pessoal copia muita coisa, né? E a gente sabe que o aluno vai fazer isso, ele vai copiar, né, ou diretamente da internet, de algum livro, principalmente da internet, né? O pessoal copia o primeiro que aparece, ou copia de um próprio colega mesmo, já que já fez. Então a gente passava atividades, né, para o aluno fazer à mão, para forçá-lo nesse processo de copiar, ele vai aprender alguma coisa, né? Agora, nesse tipo de. Quando a gente começa já a trabalhar com coisas online, cara, voltando aqui para o EAD, que é o que a gente está fazendo, isso já não tem mais sentido, não, cara, né? Vai ficando muito complicado, facilita muito a nossa vida, principalmente a minha vida aqui, porque é tudo muito rápido, número de alunos alto. Tudo vai ser feito via SIGA-A, cara. Se houver necessidade de anexar algum documento, vai ter os espaços lá, mas todas as questões que eu vou estar colocando, elas vão ser, vocês vão respondê-las diretamente no SIGA-A, sabe? Vão ter espaço para você responder as questões discursivas, né? E aquelas questões que são fechadas, né, de múltipla escolha, elas, né, você já vai marcar diretamente no sistema, né? Então vai ser tudo via sistema, sabe? Vocês praticamente não vão enviar nada. Nem mesmo. E aí o trabalho, né? Quando chegar lá no final, eu falo mais especificamente a respeito do seminário, né, dos grupos. Vocês vão anexar o arquivo que vocês vão apresentar para mim, né? O trabalho escrito e o arquivo que vocês vão apresentar, vocês vão anexar isso para mim no SIGA-A também, ok? Então, quem não quiser, não vai escrever nada à mão nessa disciplina, né? Porque, eu vou copiar da internet, vou copiar de um amigo, aí é problema de quem está fazendo, né? O que a gente quer é que a pessoa responda, cara. Você responda com suas próprias palavras. Eu copiei alguma coisa da internet ou de algum colega, eu não vou ter como saber, né? As respostas vão chegar lá para mim, eu vou corrigi-las. Você entendeu? E assim, as avaliações, eu estava apresentando até agora há pouco o arquivo de apresentação da disciplina, que ele está lá também no SIGA-A. Vou mostrá-lo novamente ali, quando eu for para o SIGA-A. Todas as informações de avaliação estão lá, sabe? E todas essas avaliações e estudos dirigidos, eles vão ser feitos dentro do SIGA-A. Tá ok? E a sistema de avaliação vai ser aquele lá. Vão ser 2 provas de 30, estudos dirigidos, que vão ser vários, né? E aí vai envolver até os fóruns. Eu vou falar do fórum daqui a pouco, tá? Tudo isso, tudo que for feito nessa disciplina vale ponto. Vocês sabem, né? Acho que quase todo mundo que já foi meu aluno, né? Tudo que a gente estiver fazendo aqui, todas as atividades, né? Isso tudo vai ficar registrado no SIGA-A, então tem a prova lá que foi feita, né? E tudo tem sua avaliação, pessoal. Tudo vale ponto aqui comigo, né? Todas as participações em fórum. E todos os estudos dirigidos vão valer ponto, né? Os seminários e assim por diante. Beleza? Respondido, Zandonade, tem mais alguma questão? Isso. Ok. Mais alguma questão, pessoal? Certo? Se não tem, tá? Eu vou voltar aqui para uma hora de apresentação.
Eu ainda tô apanhando um pouquinho isso aqui ainda. Eu vou tentar abrir aqui a tela do SIGA e vamos ver se vai dar. Eu vou ter que, na verdade, entrar na internet aqui, pessoal. Eu vou sair rapidamente e já retorno, tá ok? Porque eu vou ter que entrar aqui na internet. Vou desligar minha câmera aqui. Não adianta, né? Eu não posso desligar nada. Pessoal, tenta entrar aí agora, que então acho que vai ler a mensagem agora. Deixa eu tentar novamente. Todo mundo está me ouvindo, pessoal? Tudo tranquilo? Durante a apresentação, vocês podem falar que o áudio de vocês vai ficar aberto, quem quiser abrir o áudio, né? Deixa eu vir novamente aqui. Todo mundo está vendo aí? Só me dá um ok, alguém fazendo um favor, aí que eu fico, não estou na tela, eu fico mais perdido. Ok. Tá todo mundo ok? Beleza. Então, pessoal, ao entrarem no SIGA, todos vocês já estão fazendo isso, né? Eu só quero deixar bem claro aqui, né? Vai ser nossos combinados aqui. Eu estou visualizando aqui como aluno, tá? Então, vocês vão ver exatamente essa tela que está aí, né? Na página principal, onde vão ter todas as aulas cadastradas, ok? E todas as atividades que eu for colocando, pessoal, elas vão aparecer aqui para a gente nessa primeira tela, ok? As notícias, né, sempre que eu cadastrar notícias, a mais recente vai aparecer aqui e as anteriores vão ficando para trás, tá? Então, as notícias recentes vão estar aparecendo aqui, então essa foi a primeira que eu cadastrei. Todo dia, praticamente, eu vou estar cadastrando notícia para vocês aí, sugerindo coisas ou outras, né? E aqui, pessoal, a aula de hoje, a aula de amanhã, já está tudo aqui. Tudo que nós precisamos fazer para a aula de hoje e para a aula de amanhã. Para a aula de hoje, pessoal, né, eu já fiz essa apresentação aqui, ó, a apresentação da disciplina, esse primeiro arquivo, né, está aí para vocês acessarem também, com informações básicas da disciplina, e esse apanhado que a gente fez, essa contextualização geral, né. Aqui, pessoal, tem um fórum, sempre que tiver isso aqui, eu vou criar outros fóruns, né. É importante que todo mundo participe desse fórum, pessoal, depois a gente discute, a gente faz uma discussão geral, né. O que eu estou colocando aqui nesse fórum, pessoal? Eu quero que cada um de vocês, como a gente tem pessoas aqui de diversas cidades aqui da região, no geral, né? A gente não costuma ter alunos muito distantes, não, mas podemos ter também. Vocês vão colocar nesse fórum para mim
os problemas ambientais da sua cidade. E aí depois a gente vai poder juntar e ter os problemas ambientais principais aqui da nossa região. Ok? Esse fórum vai ficar aberto durante toda a disciplina. Mas eu queria que vocês fizessem isso hoje ainda. Um dever de casa, então. Né? Na hora de a gente finalizar aqui, eu quero que vocês entrem aqui nesse fórum e respondam. Qual você acha é o principal problema ambiental na sua cidade? Vocês já viram falar de vários problemas ambientais. Eu quero deixar aberto, eu não quero, depois eu vou fechar isso, né? A gente vai provocar isso, essa discussão aí com vocês. Ok? Então, a gente fez a apresentação, né? Que a aula de hoje era apresentar a disciplina, pessoal, e a gente essa introdução aos ciclos biogeoquímicos. Essa introdução aos ciclos biogeoquímicos é o assunto dessa videoaula que está aqui. É uma professora da UFV, não é muito longo, é uns 19 minutos, né? Está vendo aqui, ciclos biogeoquímicos, link externo, isso aqui é um vídeo, né? É uma videoaula, ok? Eu tenho também sobre ciclos biogeoquímicos, né? A aula nossa sobre ciclos biogeoquímicos, os slides que eu sempre usei, né? Com as informações. E o livro, pessoal, esse Química Ambiental aqui, o EAD QI 045, como eu falei para vocês, é esse livro, uma apostila, podemos dizer assim, né? Que a UFMG usa nessa disciplina EAD deles lá. Então, eu achei bastante interessante, né? Ela é bem rica de informações. Então, esse aqui é o nosso livro-texto, cara, né? Apesar de a gente ter o livro-texto mesmo, das nossas referências serem outros, esse é o que a gente vai estar usando no nosso dia a dia, né? Porque é o que está mais viável para a gente estar usando, ok? E eu percebi que esse Química Ambiental, nesse livro aqui, ele foi meio que um resumo daquele livro do Rocha. Então, ele ficou uma fonte bem interessante e gratuita para a gente, por que não utilizá-lo, né? Então, esse vai ser o nosso principal livro-texto aqui. Tá? Acessem. No caso específico dessa aula de ciclos biogeoquímicos, está no capítulo 7, pessoal, a química atmosférica. Eu não vou entrar aqui, não, né? Depois vocês vão entrar lá, ele está dividido em 7 capítulos. É o capítulo 7 que vai estar se referindo basicamente, né? Onde vai falar assim, um pouquinho desses ciclos biogeoquímicos. Eu vou voltar a discutir esse assunto com vocês, tá? Mas eu vou deixar vocês fazerem, né? Assistirem essa videoaula, lerem o capítulo do livro, ver os meus slides. E aqui, pessoal, tem também uma reportagem, que é um artigo, e tem também como ouvir um podcast, que eles chamam, né? Que é tipo como se fosse um rádio, né? Uma reportagem de rádio, sobre química verde. Eu vou voltar a discutir esse assunto com vocês, mas para vocês terem uma ideia de o que está se dizendo, né? O que é química verde? Né? Sobre que química verde nada mais é do que as tentativas que a química tem feito, né, para melhorar os seus processos, os seus produtos. Né, a química percebeu, né, ela tinha que dar sua parte de contribuição. E aí essa nova vertente é uma vertente muito importante, tá? Muitas pessoas têm feito mestrado, doutorado, né, especializações nessa área específica, né, que muita coisa entra dentro do que a gente chama de química verde. Né? Ok? Então eu quero que vocês assistam isso. Então, para a aula de hoje, na hora que a gente finalizar aqui, pessoal, quero que vocês olhem todos esses arquivos, principalmente, né, que leiam esse capítulo de livro, ok? E esse capítulo de livro, a leitura dele, ela tem que se encerrar até na quarta-feira. Que na quarta-feira, pessoal, já vai estar aberto para vocês fazerem, né? Lógico que quem quiser já fazer desde o início, já pode, né? Eu já postei lá o estudo dirigido 1, que é sobre esse tema ciclos biogeoquímicos, ok? Logicamente, pessoal, para me fazer esse estudo dirigido, né, eu vou ler o livro, o capítulo do livro, né, ver todos esses vídeos que eu falei, né, e também da aula de manhã. Da aula de manhã já se começaria, né, especificamente agora os ciclos que a gente vai estar estudando aqui, que são 4, que é o ciclo hidrológico, né, o ciclo do carbono, o do nitrogênio e do oxigênio. Os 4 que a gente vai focar. Então, para a aula de amanhã, vocês vão ter que cumprir o que está colocado aqui, pessoal. Assistir, tá vendo? A gente tem 5 videoaulas. A água, propriedades e importância, aqui vai discutir, né, bem básico, sobre a importância da água, né, e as propriedades químicas da água, que torna ela extremamente importante. Um vídeo falando sobre o problema da escassez de água, pessoal, os problemas que tem gerado, né, sobre a escassez de água. Um sobre o ciclo da água, né, um sobre água, escassez e soluções, né? E um sobre a crise da água. São todos vídeos muito importantes, alguns bem curtos, outros um pouquinho mais longos, né? E eu tenho 2 reportagens aqui também para vocês lerem, né? Que também algumas delas podem ser ouvidas por podcast. Que é esse Conflitos por Água disparam e revelam dificuldades para abastecer o campo. E esse aqui sobre petróleo, que vai falar um pouquinho sobre o ciclo do carbono, né?
Essa aula introdutória, o capítulo do livro aqui, vai estar falando sobre todos os outros ciclos, tá? Então nem sempre vai ficar organizadinho, bonitinho aqui, que é até difícil, né? Organizar detalhe por detalhe. Tá vendo? Então, para hoje, para amanhã, pessoal, vocês têm que finalizar isso aqui. Porque na aula de quarta-feira, o que vai ser a aula de quarta-feira? É vocês resolverem esse estudo dirigido 1. Ok? E aí, pessoal, na quinta-feira, a gente vai ter novamente um encontro aqui pelo Google Meet, onde a gente vai, né? Vocês já vão ter resolvido, mas não me enviem, tá? Resolvam. Lógico que se me enviarem, não tem problema, que você pode resolver de novo. Então não tem problema em enviar, não. Você pode refazer, tá? Porque na quinta-feira a gente vai fazer um apanhado, tirar dúvidas, vocês já vão ter lido, até tentado resolver. Durante esse processo de resolução de exercícios, pessoal, tem dúvida? Manda para mim na hora. Manda um áudio para mim no WhatsApp. Né? É fácil de responder, ok? Então, até amanhã vocês vão ver todo esse material e na aula de quarta-feira vocês vão resolver o estudo dirigido. Na aula de quinta-feira, antes da gente passar para os próximos assuntos, né, eu vou fazer um apanhado sobre tudo aquilo que foi visto nessa unidade. Vou discutir as questões do estudo dirigido, né, porque da mesma forma que eu já trabalhava antes, pessoal, não tem como ficar corrigindo estudo dirigido. É humanamente impossível até, né, para corrigir. A gente vai corrigir as avaliações. Então, o estudo dirigido, se você me entregar errado, vai ficar, né? E o estudo dirigido vai ser a base para você estudar para as avaliações. Então, não me entregue estudo dirigido errado, né? A gente vai discutir essas questões na aula de quinta-feira, ok? Então, a gente espera que vocês vão chegar com uma base bem interessante para essa aula, né, aqui de quinta-feira, que eu ainda vou lançar as atividades aqui, tá? Eu vou mandar uma nova mensagem, e agora com o grupo de WhatsApp facilita, que eu mando também no grupo de WhatsApp, o link da nossa próxima reunião. Porque eu tive alguns problemas para enviar o e-mail para a turma, né? O Cigar, ele fornece todos os e-mails, mas parece que houve algum problema de configuração, eu não sei se todo mundo recebeu, né, o e-mail convidando para essa reunião, porque esse Google Meet, pessoal, ele é muito interessante. Quando você agenda uma reunião e coloca lá os e-mails, né, ele vincula ao Google Agenda. Né? Quem tem e-mail do Google, né, ele vai estar vinculado e ele próprio vai te lembrar minutos antes da reunião, né, ele vai ficar registrado na sua agenda e vai vir uma mensagem no seu celular te lembrando, né, daquela reunião. Né? É uma ferramenta muito interessante, sim, para atividades síncronas, né? Apesar de ter alguns problemas, mas dá para se trabalhar, tá ok? É o que está tendo, um dos melhores que está tendo no momento. Tá beleza? Então, para a aula até quarta-feira, pessoal, a gente não tem mais atividade síncrona. Espero que vocês entenderam bem. Vocês têm que pôr a mão na massa, mandar ver aí. Qualquer dúvida, sugestão, mandem para mim, pelo próprio Cigar ou pelo grupo de WhatsApp. Ok? De todas as formas eu vou estar visualizando isso. Ok? Deixa eu te falar que Cigar era isso. Eu vou voltar aqui. Voltou ao normal. Todo mundo está me vendo aqui novamente? Alguém dá um sim aí, fazendo um favor, só para... Sim, pessoal, sim, né? Beleza, Guilherme? Então, percebendo aqui, pessoal, chegamos, né? 30 alunos. Tomara que todos continuem. Eu vou esperar mais algumas aulas para a gente dividir. Até o final até quinta-feira, eu já vou ter uma ciência do tamanho que a turma vai ficar, né? E aí eu vou dividir. Vou apresentar já os temas, né, dos seminários para vocês terem tempo para preparar isso, né? E essa apresentação de seminários, como que vai ser, né, professor? Vai ser pelo Google Meet. A mesma ferramenta que eu estou usando aqui, vocês vão usar para apresentar para mim e para o restante da turma, né? Isso tudo é possível, tá? A gente vai ter um prazo aí para a gente poder estar trabalhando em cima disso, ok? Faltou alguma coisa? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que não, pessoal. Também já falei bastante, já são quase 9 horas, né? Prorrogou até mais do que eu imaginava. Ficou alguma dúvida sobre o que fazer o restante de hoje para amanhã, para quarta? Vocês viram que é com vocês, né? Até lá, na quinta eu retomo, tá bem? Com mais videoaulas e com mais encontros aqui com aulas síncronas. Mas vocês têm que agora acessar esses materiais, né? E leve isso a sério, pessoal. Vai ser bacana. Como eu falei, a EAD ela só serve, pessoal,
para quem está realmente interessado. Você sabe, tem muitos cursos de EAD hoje em dia, né? A própria licenciatura em Química, né? Eu conheci, né, alguns alunos, né, que faziam a licenciatura em Química nessa modalidade, né? Muitos, até na época que eu era coordenador de curso, faziam pedidos, né, para virem estudar com a gente de uma forma presencial, né, para entrar para o nosso curso via transferência, que é possível, né? Então, eu analisava esses pedidos, pessoal, eu sempre percebi que eram os alunos muito mal preparados, cara. Porque eu acho que você fazer um curso de graduação inteiro pela modalidade EAD, eu acho isso muito complicado, né? Porque o cara tem que ter muita força de vontade, muita persistência, né? E ser muito autodidata, porque ele, né, ele vai ter que aprender muito sozinho nesse processo. E tanto é que os cursos de EAD, pessoal, são os cursos que têm maior evasão, né? Licenciatura, de uma forma geral, costuma ter evasão alta. As licenciaturas via EAD, a evasão chega a 80%, 90%. Vocês acreditam nisso? Porque o aluno começa um curso daquele, pô, como é que ele faz um cálculo à distância, né? Física à distância. E como é que aprende? Às vezes até faz, mas como é que aprende isso, né? Não é simples. Presencialmente é difícil, né? Com o professor ali te ajudando. Então temos essas dificuldades. Ok? Isso vai acontecer. E tem perfis também, né? Tem aluno e tem professor que adora isso aqui, pessoal. Eu sou da moda antiga, tá? Eu nunca gostei muito de internet, de computador. A gente só usa isso porque a gente precisa, né? Não tem como ficar a par do mundo moderno, né? Mas eu não gosto muito. E tem alunos que também que eu acho que talvez não devam gostar, enquanto tem outros professores, né? Tem nerdzinhos aí, tem gente que adora, cara, isso aqui, né? Tem gente que fica o dia inteiro nessas ferramentas digitais aí, né? E tem aluno idem, né? Tem gente que adora essas coisas. Então tem perfil de aluno de professor mais adequado para EAD, né? Então, alguns alunos, eles podem ter alguns problemas, sim, né? Dificuldade de acesso, a qualidade da ferramenta que você tem, do seu computador, do seu celular, tudo vai interferir, né? Mas isso é normal, tá? Essas dificuldades. E como eu falei, é um teste, né? Tomara que dê certo, que todos consigam, tá? Que todos consigam aprender, finalizar a disciplina, fazer todas as atividades da disciplina, né? Ao longo da semana, eu devo deixar toda a disciplina programada até o final do curso, pessoal. Então, aquele aluno, eu já vou adiantar, vou fazer atividades que estão lá na frente. Pode, né? Estudos dirigidos, eu já conheço bem essa disciplina, né? Tem alunos, por exemplo, o Otávio, um que eu lembro, né, que foi aluno do técnico em meio ambiente, né, Otávio? Você foi meu aluno na química ambiental que existe lá. E tem até muita semelhança nas disciplinas, né? O nível é diferente, o aprofundamento aqui é bem diferente, mas os assuntos são basicamente os mesmos, né? Então, alguns já devem ter alguma bagagem, né? Mas o importante é o EAD é você se acostumar com essas ferramentas, pessoal. E acostumar, por exemplo, a ler nas telas, né? E eu não gosto disso, cara. Agora tem esse livro EAD aí. Eu vou imprimir o livro, professor. Ótimo, cara. Mas geralmente quem trabalha nesses sistemas não fica imprimindo nada, né? Se eu for imprimir tudo que existe que eu lancei para vocês, se vocês forem imprimir tudo, vocês vão gastar, haja impressora, né? Todos os livros, todos os artigos. Então a gente tem que tentar acostumar a ler em tela, cara. Eu tenho tentado, fiz muito isso nessa quarentena aí, né? Lendo e-books. Como eu não estava conseguindo ter acesso a livros, né, para me ler livros físicos, eu tive que ler muito e-book durante esse processo aí. Você vai se acostumando, né? Bom não é não, mas a gente está muito longe do ideal, né? E a tendência é ficar assim por um período ainda relativamente longo, né? Mas então é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nada a falar, eu encerro por aqui, ok? Se tiver, falem agora, tá? Qualquer dúvida. E também, se não falarem agora, vocês vão ter outras oportunidades, como eu falei, via grupo de WhatsApp e via os chats que existem aí no SIGA, né? Vocês têm como mandar mensagem e eu tenho como mandar mensagem para cada aluno pelo próprio SIGA, ok? É importante vocês se acostumarem ao máximo com o SIGA, pessoal, porque é lá que está tudo, como eu falei, a disciplina vai ser toda lá, né? Então vocês têm que focar, não vai ter nada via e-mail aqui, cara, eu não vou ficar enviando e-mail para vocês, eu vou postar tudo no SIGA, tá certo? Alguém tem mais alguma consideração? Se não, passo a bola para vocês, né? Deixo para vocês aí, bom trabalho, desejo bom trabalho, tá? Tenho expectativas muito grandes com essa disciplina, sabe? A gente fica, né? Eu estava nervoso, preocupado, mas a gente começa, a gente vê os alunos, a gente vê que o pessoal está animado, né? E vamos lá. Vai ser uma oportunidade para vocês adiantarem já, né? Uma disciplina optativa, isso vai ajudar na formatura de vocês, né? Vai abrir horários para vocês fazerem outras disciplinas até a finalização do curso, né? Então, a gente quer ajudá-los com essa disciplina, né? E, logicamente, eu preciso da ajuda de vocês para a gente caminhar bem. Beleza? Alguém tem alguma questão?
Senão eu vou encerrar, que eu já estou com fome. Jantar, né, pessoal? Certinho, então? Então, eu fico aguardando, eu mando novas notícias, tá? Mas tá marcado já, quinta-feira, às 19 horas, teremos mais um encontro síncrono aqui ao vivo, né? Tá ok? E sempre que quiserem falar, pessoal, vocês fiquem à vontade de ligar a câmera e ligar o áudio, tá? Que às vezes você queira mostrar alguma coisa, fiquem à vontade para se expressarem da melhor forma que acharem aí. Tá ok? Ninguém tem mais nada a falar, vou estar desligando aqui. Eu vou entrar aqui no grupo pelo chat, beleza? Se alguém ligou o áudio aí. Então, pessoal, até quinta-feira. Um bom trabalho para vocês aí, tá? Aproveitem e levem a sério, que o segredo é esse, né? Você tem que colocar isso como uma prioridade. Se vocês se matricularam na disciplina, né? Então, vai ser bastante corrido, bastante intenso, mas tomara que será proveitoso. E vocês vão ver que os assuntos da área ambiental são assuntos bem interessantes, cara. Eu acho que, né, vai ser melhor do que uma aula de cálculo, porque são assuntos que a gente consegue, né, aprender de uma forma didática mais interessante. Ok? Então, uma boa noite para todos. Tá? Boa noite a todos, pessoal. Fique com Deus.